E aí, pessoal, chegou a hora de falar no Clássico Grenal. Todas as suas questões, dissecando o Grêmio e Internacional. O enfrentamento, o espelho entre as equipes. Vamos analisar um contra um a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes não esqueça, o OneXBet está de volta esse canal com uma promoção muito legal. Você coloca o Cidade Dias, o código promocional Cidade Dias, lá na OneXBet e você vai concorrer a uma camisa tricolor. Para isso basta que faça um print da tela, mande para o meu e-mail, cesarcidadedias@gmail, e participe da promoção, oferecimento da OneXBet a este espaço. Gente, vamos dissecar o Grenal? Vamos. O que eu fiz? E aqui no primeiro comentário eu já coloco tanto o comentário do Leonardo Meneghetti, o comandante lá dos donos da bola, e também de Roberto Pauletti, jornalista identificado com o Internacional, que vai comentar comigo na Rádio Bandeirantes amanhã a partir das 16 horas, o Grenal. Eu de um lado, Pauletti do outro, e aqui ele faz uma análise muito legal do Internacional. O Meneghetti tem pontos muito bons também para a gente analisar de forma profunda o jogo. Portanto, entre aqui, ali no primeiro comentário, e vocês vão entender um pouco mais de tudo que o Grenal vai nos oferecer. Gente, vamos discutir ponto a ponto o Grêmio Internacional. Nós temos as escalações e muitas vezes a gente simplifica o jogo colocando o lateral direito contra o lateral direito, o zagueiro contra o zagueiro, o goleiro contra o goleiro. Essa é uma maneira da gente entender. E de fato isso muitas vezes no futebol conta, sobretudo quando existe uma grande diferença de qualidade entre as equipes. Eu trouxe para cá mais ou menos o que está sendo falado e as dúvidas. Vamos começar com a equipe do Grêmio. Breno, Rafinha ou Wanderson, Jeromel, Juan, Diogo Barbosa. Rafinha ou Wanderson é uma dúvida. No meio-campo, uma dúvida seríssima do ponto de vista do Grêmio. Thiago Santos concentrou, treinou, vai estar com certeza dentro da ilusão do torcedor, mas vai fazer teste. Se não jogar, joga Lucas Silva como primeiro volante. E aí já começa a primeira situação. Não é dali. Aí poderia passar Darlan para lá, passar Michael para o meio, o Grêmio teria um time diferente. Lembrando que Jean-Pierre não concentrou. O meio-campo, então, se Thiago Santos puder jogar, Thiago Santos, Matheus Henrique e Darlan. E eu vou dizer depois por quê. Luiz Fernando aberto pelo lado direito, e aí eu faço um traço e posso botar também a possibilidade de Pinares, mas Luiz Fernando deve começar, Ferreira e Diego Souza. Nós vamos aos poucos entrar numa situação que me parece importante. Por que Darlan e Matheus Henrique e não Lucas Silva na do Darlan, como foi no jogo contra o Lanús, ou mesmo Michael e sua cadência e sua experiência como capitão? Darlan pela intensidade. E aí a gente olha para o time do Internacional. Lomba, Rodinei, Zé Gabriel ou Lucas, com tendência para Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Moisés. Rodrigo Dourado, Edenilson, Praxedes. E aí uma dúvida, podendo jogar também Maurício. Do lado direito, se Praxedes jogar por dentro, joga Maurício aberto com o pé esquerdo para dentro, ou Marcos Guilherme, Galhardo centralizado, e do lado esquerdo, Palácios ou Yuri Alberto. Quando a gente olha simplesmente a escalação, a gente passa uma ideia de que o Grêmio vai levar vantagem no jogo. Mas o futebol não é assim tão simples. Meneghetti faz uma relação e eu acho importante que a gente pontue aqui. A questão física. Nos donos da bola de cesta, se não me engano, nós discutimos isso. Quem está melhor fisicamente? Por que eu digo isso? Porque eles propõem um jogo de intensidade. Tanto o Grêmio quanto o Inter. O Inter com aquela saída de bola, abrindo os lados, trazendo o Dourado para dentro, fechando os laterais. Intensidade pura, transição e intensidade. Propõe isso. Por que o Grêmio vai fazer opção por Matheus Henrique e por Darlan? No caso, trocados, Darlan pelo lado direito e Matheus Henrique pelo lado esquerdo. Por quê? Pela intensidade. Esses dois médios volantes precisam andar. Que, curiosamente, o Inter tem Edenilson e Maurício ou Praxedes, e quando tiver o Tyson, joga o Tyson por ali. Por que essa discussão? Exatamente pela forma intensa que precisa ter esses jogadores. Os lados do campo,
O Grêmio tem Rafinha de um lado e tem Diogo Barbosa do outro. Laterais construtores. Construtores. O Diogo Barbosa com um pouco mais de dificuldade para chegar no fundo, marcação também, mas um jogador com habilidade técnica. Rafinha dispensa comentários. O Inter tem força dos lados do campo. Tem o Moisés, que é muito forte, tem o Rodinei, que também é muito forte, mas falta a construção para os lados do campo. Ele vai manter esses jogadores por dentro, tentando fazer aquela triangulação que o Pauletti muito bem falou no vídeo dele. Muito bem falou que é um time que busca o meio do campo com os laterais, só que os laterais acabam não tendo condição técnica de fazer ali a capacidade, não tem capacidade técnica de fazer ali a construção das jogadas e começar o jogo por ali. Então são situações, detalhes táticos para quem gosta de tática, de encher os olhos. Eu ainda paro na questão chamada pelo Meneghetti, que é a questão do nível físico dos times. Do nível físico. A gente precisa ponderar o nível físico dos times para, a partir daí, começar a tentar entender e jogar, jogar com a intensidade que os dois treinadores propõem. Acho, e aí é só um palpite, que o Grêmio, em razão do que tem mostrado, apresenta uma melhor condição física, um nível físico. E não é um nível, o ápice, não. É um crescimento. Mas me parece que o Grêmio está um pouquinho à frente e isso pode ser determinante neste enfrentamento. É jogo duro? Evidente que é jogo duro. Evidente, Grenal nunca é fácil. E hoje as equipes, elas têm tantas dúvidas, elas mostram tanto, elas evidenciam tanto esse início de trabalho, que a gente tem que tratar com respeito um jogo como esse. O Fabiano Baldasso fez uma análise 1 contra 1. Quem é melhor? O Meneghetti fez uma seleção das duas equipes, mais ponderada, obviamente, e com uma análise mais fria dos fatos. Muito mais fria. O Baldasso, 9-2, imagina só. O Meneghetti já foi mais parelho, inclusive pendendo mais para o Grêmio do que para o Internacional, você vai ver no vídeo. Agora, eu não gosto muito desse embate, simplesmente. Por quê? Porque basta que um tenha muita diferença técnica que ele vai ganhar o jogo. Vamos imaginar um time que tenha o Messi, pode ser parelho, pode ser, se ele tem uma distância grande, ele pega a bola, dribla dois, ganha o jogo, ganhou ele. E aí a gente ficou, e o nosso time que a gente montou. Então, dentro dessa leitura, me parece que a situação, ela não é... Eu tenho uma tendência a achar que os jogadores do Grêmio são melhores, mas eu nem vou entrar nessa seara de tentar montar o 1 contra 1 exatamente por esse ponto. Eu vejo, por exemplo, alguns jogadores do Grêmio em grande momento, mas eles podem chegar lá e não fazer grandes partidas e acabarem falhando e o Grêmio não vencendo por causa disso. Eu preciso tentar entender mais esse espelho entre os times para, a partir daí, a gente poder construir o jogo. O Inter vai propor e o Inter vai ter mais a bola, certo? Certo, me parece isso definitivo. Além disso, o Grêmio vai ter, na reação e na possibilidade de jogar, algo que faça a diferença. Também vejo isso com possibilidade. Ou seja, o Inter perdendo, errando na posse de bola e o Grêmio com qualidade, ela chegando no Diego Souza, ele distribuindo, e aí nós temos que ser muito cirúrgicos nas chances que aparecerem, seja com o Luiz Fernando, seja com o Ferreira. Lembrando que, tecnicamente, Ferreira hoje me parece o melhor jogador do jogo. É um jogador que pode pegar a bola e por ele só resolver. O Inter tem no processo coletivo isso também, e aí uma preocupação que eu tenho com esse avanço do Edenilson, ele não pode ter liberdade para arrancar na transição e chegar na frente com chance de criar jogadas com o Galhardo e também se jogar com o Yuri Alberto. São jogadores perigosos. Mas eu vejo que o jogo vai se encaminhar para isso. A posse de bola, o erro do Inter e as nossas oportunidades. O Inter em cima de uma valência importante, também relatada pelo Meneghetti, que é a bola parada defensiva e a força aérea de Cuesta e Dourado. São jogadores muito bons na bola aérea e a gente, de alguma maneira, tem que tentar se preservar. O Grêmio trabalhou isso em todos os treinos a partir do momento em que começou a entender o adversário e agora vai fazer esse enfrentamento de uma maneira que a gente espera que tenha sucesso. Mas aí pode morar o perigo, a transição do Inter e a bola aérea ofensiva. Do ponto de vista dos defeitos do Inter, a saída de bola, o espaçamento muitas vezes entre a defesa e o meio-campo, a dificuldade de fazer uma linha de impedimento. O Luiz Fernando, se tiver
se o Darlan tiver algum espaço, o Luciano fazendo facão ali, eles vão ter dificuldade porque eles não têm muita organização. O Cuesta é um jogador que sai muito do lugar, o Dourado é um jogador que sai muito do lugar e nós vamos ter a oportunidade de entrar nas costas ali, ficar na cara do goleiro algumas vezes. Se a gente conseguir isso, eu acho que o Grêmio pode ter sucesso. É jogo duro, vamos respeitar. Grenal exige respeito. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.